Você já se perguntou como algo tão pesado como um navio pode flutuar? Se você já se perguntou isso e ainda não sabe a resposta, assista esse vídeo, pois esse vídeo vai explicar a física das embarcações. Para entender como ocorre a flutuação das embarcações, primeiro devemos entender as diferentes pressões exercidas pelos fluidos. Para isso, temos o teorema de Stevens. A diferença entre as pressões de dois pontos de um fluido em equilíbrio é igual ao produto entre a densidade do fluido, a aceleração da gravidade e a diferença entre as profundidades dos pontos. No caso das embarcações, a variável de maior impacto é o ΔH, que é a profundidade da embarcação na água. Sendo assim, quanto maior a profundidade, maior é a pressão sofrida. Analisando os princípios físicos envolvidos na flutuação de barcos, além do teorema de Stevens, do empuxo e do princípio de Arquimedes, temos que entender dois pontos muito importantes, que são os conceitos de centro de massa e centro de empuxo. A estabilidade do navio depende diretamente do ponto onde suas forças são aplicadas. O centro de massa é o ponto de um corpo onde são aplicadas todas as forças. Se o corpo possui simetrias geométricas, o centro de massa estará bem no centro de simetria. Embarcação é todo tipo de aparato capaz de navegar sobre ou abaixo d'água. Sua utilidade, seja no transporte de cargas, produtos ou pessoas, está presente na história e na atualidade como uma das maiores e mais importantes invenções do homem. As embarcações podem ser divididas entre vários tipos, entre elas barcos de grande porte, navios, botes de uso militar, entre vários outros, cada um com a sua finalidade. A física e a matemática são partes indispensáveis para a criação de embarcações. Afinal, devemos levar em consideração coisas como a densidade do fluido no qual a embarcação irá transitar, a densidade e durabilidade da matéria-prima, as relações entre volume, massa, peso e geometria espacial são todas muito importantes nesse quesito. Apesar de a física que faz uma embarcação flutuar e se movimentar ser bastante complexa, ela tem quatro principais pilares, que são o empuxo, a diferença de densidade, a inércia e as forças existentes no sistema. A força-peso é aplicada no centro de gravidade, que é fixa, e o empuxo é aplicado no centro de empuxo, sendo este variável. O centro de gravidade está localizado no centro de aplicação do seu peso. Quando a distribuição de massa do navio é homogênea, o centro de massa coincide com o centro de gravidade. O centro de empuxo é o ponto onde está aplicada a força de empuxo, que tem que se encontrar acima do centro de gravidade da embarcação. Está localizada no centro de massa de água que o volume submerso de um navio está ocupando. Conseguimos essa sobreposição colocando objetos de grande densidade na parte inferior do navio. Logo, a carga de um navio costuma ser transportada o mais baixo possível, deixando o centro de massa mais para baixo. Desta forma, com movimentos laterais por conta de ventanias ou ondas, o navio volta à posição de equilíbrio, pois temos o chamado equilíbrio estável, que é justamente essa posição de quando, nesse caso, o centro de empuxo está acima do centro de gravidade. Isso acontece pois o centro de empuxo do navio se modifica de acordo com o volume deslocado. O centro de gravidade de uma embarcação não pode coincidir com o centro de empuxo. Nesse caso, qualquer perturbação que faça o navio se mover lateralmente irá desequilibrar, pois o mesmo não retornaria à posição de equilíbrio. A flutuabilidade de um navio, por exemplo, depende que o mesmo tenha uma densidade menor que a do fluido, que no caso é a água. Mas não somente isso, grandes embarcações podem chegar a centenas de toneladas e devem ser capazes de flutuar e mover sobre a coluna d'água. E isso só é possível graças ao empuxo e ao denominado princípio de Arquimedes. Vou explicar para você o que é empuxo. O empuxo, ou a força de empuxo, é o nome dado à grandeza física ou força resultante da pressão de um fluido nos objetos submersos nele, e está sempre orientado para cima. Sendo assim, fazendo uma análise das forças resultantes, temos que o empuxo é contrário à força-peso. Ele tem uma relação direta com a quantidade de fluido que o objeto submerso desloca. Por exemplo, se uma pessoa entra em uma banheira totalmente cheia d'água, parte da água que antes estava na banheira irá para fora, e essa quantidade será obrigatoriamente igual ao volume do corpo submerso. Assim, temos uma forma de descobrir que o volume de objetos irregulares sem precisar de cálculos muito complexos. E foi assim, então, em que 288 a.C., Arquimedes, um grande cientista grego que teve contribuições imensas para as áreas da química, da física, da matemática, da engenharia, revelou para o mundo que um corpo imerso sofre a ação de uma força de empuxo dirigida para cima e é igual ao peso do fluido que ele desloca. Ou seja, a força de empuxo vai ser igual à força-peso, só que dirigida para o lado contrário, que é igual à massa do objeto, que no caso nós estamos nos tratando de embarcações, vezes a gravidade. E é por isso que enormes embarcações podem flutuar e se equilibrar na superfície. Apesar da sua grande quantidade de massa, a forma a qual são projetadas possibilita que o deslocamento do volume da água seja suficiente para que a força de empuxo resultante esteja em equilíbrio com o peso do navio,
fazendo assim que o mesmo flutue.